Os tribunais superiores, eles não decidem a propósito de questões que não estejam ventiladas, questionadas, examinadas, sobre fundamentos que não estejam questionados, examinados no acórdão recorrido, na decisão recorrida. É para isso que existem os embargos declaratórios com fins de prequestionamento. Se a parte ingressa, por exemplo, com recurso de apelação perante o tribunal, fazendo 2, 3 pedidos, ou um desses pedidos com 2 fundamentos, fundamento A e fundamento B. O tribunal, uma apelação, por exemplo, o tribunal decide pelo improvimento do recurso, mas não examina o fundamento B, examina só o fundamento A. Porque o recurso foi um determinado pedido, ou outros pedidos também, um determinado pedido, e esse pedido tinha por base 2 motivos, 2 razões. Eu quero isso em razão disto e daquilo, ou seja, 2 fundamentos, fundamento A e B. O tribunal tem o dever processual, dever jurisdicional, de examinar os 2 fundamentos. E improvém o recurso sem examinar o fundamento B. Pois bem, a parte não pode ingressar com recurso aos tribunais superiores com base no fundamento B, porque esse fundamento não está ventilado, não foi examinado pelo tribunal de 2º grau. O que tem que ser feito? O recorrente, então, deve, antes de ingressar com recurso para os tribunais superiores, ele deve ingressar com embargos declaratórios com fins de prequestionamento. Para que aquele assunto, aquele tema, aquele fundamento que foi omitido por ocasião do julgamento da apelação seja apreciado pelo tribunal. Pois bem, então a parte faz isso. Ingressa com os embargos declaratórios. E o tribunal considera inadmissível o recurso. Ou admite o recurso e rejeita, improvém o recurso. O que acontece? A questão continua não questionada no acordo. Cabe o recurso para os tribunais superiores, especial, extraordinário? Cabe. O artigo 1025 do Código de Processo Civil de 2015 diz o seguinte: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante, embargos declaratórios, suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Então se considera incluído no acórdão, vamos dizer assim, a parte fez a sua parte, sendo repetitivo. Mas se considera incluído caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então o Tribunal Superior, a parte ingressou com os embargos declaratórios, foram rejeitados ou inadmitidos. A questão não foi examinada. A parte pode ingressar com recurso especial extraordinário. Caso o Tribunal Superior considere que aqueles embargos declaratórios eram cabíveis, então o Tribunal Superior considera a questão prequestionada e pode julgar e examinar aquele fundamento que foi omitido. O artigo 1025 não diz isso, mas o tribunal ele pode, em vez de julgar
essa questão que foi omitida, examinar essa questão, ele pode anular a decisão proferida pelo Tribunal de Segundo Grau e baixar os autos para que o Tribunal de Segundo Grau se manifeste sobre aquela questão. E por que ele pode anular? Pela seguinte razão: artigo 564, inciso 5 do CPP, anula a decisão em que faltar fundamentação. Então o Tribunal Superior tem essas duas alternativas. É que houve uma supressão de instância. O Tribunal de Segundo Grau deve se manifestar sobre aquela questão. Então existem essas duas alternativas. Um outro tema importante que diz respeito a embargos declaratórios para fins de pré-questionamento é o chamado pós-questionamento. O que é o pós-questionamento? A parte ingressa com uma apelação, faz um determinado pedido, entre outros. Esse pedido contém dois fundamentos. Nas razões recursais, ou mesmo nas contrarrazões, porque as contrarrazões recursais em apelação também tem que esgotar todos os fundamentos. Também tem que esgotar todos, porque caso nas contrarrazões a parte perca o recurso, aquilo tem que estar tudo pré-questionado nas contrarrazões. Boas. Nas contrarrazões ou nas razões, deve constar todos os fundamentos do pedido. Se a parte omite um dos fundamentos, quer dizer, como o fundamento A ela coloca nas razões e não explora nas razões o fundamento B, por ocasião do julgamento da apelação, o Tribunal de Segundo Grau, ele não tem obrigação de examinar o fundamento B, porque até ele pode desconhecer ou não tomar conhecimento do fundamento B. E julga e não examina o fundamento B. E a parte que vai fazer? Entrar com embargos declaratórios para questionamento? Não pode, porque vai configurar pós-questionamento. Passou o momento em que ela poderia alegar aquele fundamento. Então, os embargos declaratórios em que há pós-questionamento, eles podem ser inadmitidos, devem ser inadmitidos, salvo se tratar de uma questão de ordem pública. Se for questão de ordem pública, não faz mal que tenha sido pós-questionamento. O tribunal tem a obrigação de se manifestar. Questões de ordem pública devem ser conhecidas de ofício. Exemplo, prescrição. A prescrição extingue o direito de punir. Então, o tribunal, mesmo sendo pós-questionamento, se a questão é de ordem pública, o tribunal deve examinar de qualquer maneira. Basicamente, esses são os pontos mais importantes que dizem respeito aos embargos declaratórios com fins de pré-questionamento.